Você sabia que o seu cachorro tem mais de um rosnado? Pois é, eles têm pelo menos 3 tipos diferentes de rosnado. Oi, meu nome é Cecília Carreiro e esse é o meu cachorro e eu. Como você já deve ter visto na capa ou no título, hoje a gente vai falar de rosnado de cachorro. Mas também não tem outro rosnado. Bom, só se for uma pessoa muito furiosa. Mas enfim, é sobre cachorro que a gente vai falar hoje. Depois do café da manhã, como sempre, a gente estava passando um tempo brincando, né? Os dois aqui, mais os dois que não quiseram participar do vídeo hoje. Estrela, a gente entende. Mas a gente estava brincando e aí eu consegui gravar direitinho esses dois aqui rosnando enquanto estavam brincando. Bora ver o vídeo? Ó, o brinquedinho. Pera. Não, solta. Vou jogar. Pega! Entendi. Para quem já tem um pouco mais de experiência com cachorro, a resposta até poderia ser um pouco fácil, assim, de mas eu sei que tá rosnando diferente, que não é uma situação problemática por causa do contexto ou por causa da linguagem corporal, da postura corporal deles. Mas só em 2010, só recentemente, a gente descobriu que não é só o contexto ou a postura corporal deles. É também o próprio rosnado. Esse daí que a gente está vendo na tela agora é o artigo original, ele é em inglês, mas está traduzido automaticamente, e foi realizado pelos pesquisadores aqui do departamento onde eu fiz o meu doutorado. Esse é o tipo de pesquisa científica que é lindo de tão simples que é. É o título, O Osso é Meu, Aspectos Afetivos e Referenciais dos Rosnados Caninos. O que isso significa? Significa que os pesquisadores eles queriam saber o que cada rosnado queria significar em termos de estado emocional para os cachorros. Obviamente que essa foi uma das primeiríssimas pesquisas em relação a isso, e aí eles descobriram que os cachorros não têm só um rosnado diferente e que depende do contexto ou depende da linguagem, da postura corporal. Não. Obviamente que isso tem interferência, mas tem a ver também com o próprio rosnado. Então, o jeito como o rosnado é emitido, o som que ele emite, eles nessa pesquisa descobriram que tem 3 tipos diferentes e que estão relacionados com estados afetivos que podem ser de medo, que pode evocar medo no outro cachorro que está ouvindo o rosnado, ou pode, na verdade, significar brincadeira. E esse artigo, ele tem 2 fases. Bora lá entender, eu vou mostrar as fotos e a gente vai entender. A primeira fase desse estudo foi gravar os rosnados. Então, eles pegaram diferentes cachorros, porque, obviamente, que cada cachorro faz um som diferente. A grande diferença que a gente sabe até hoje, provavelmente tem mais coisa, mas que a gente cientificamente sabe até hoje, são cachorros muito grandes ou cachorros muito pequenos. Então, tem mais ou menos essas 2 categorias que fazem, obviamente, que eles emitam sons diferentes. E isso daí, claro, né, agora parece meio idiota pensar nisso, de eu ouço um cachorro muito pequenininho, tipo um Yorkshire, que nem a Kiara, e eu tô ouvindo que é muito mais agudo do que um Rottweiler.
mas isso tem uma importância de a gente entender melhor, e a ciência ela é feita de passinho em passinho, de tijolinho em tijolinho, e aí a gente vai entendendo melhor no futuro. Agora, o que a gente sabe é isso, em relação à vocalização. Mas especificamente em relação ao rosnado, então eles queriam ver, porque no dia a dia o que a gente percebe é isso. Você olha para um cachorro, ele rosna para o outro e às vezes esse outro vai embora, fica com medo. Ou numa outra situação, esse mesmo cachorro rosna, só que o outro cachorro que está ouvindo se aproxima para brincar. E então foi isso que eles quiseram perceber. O que a gente está vendo nessas imagens? Na foto maior, a gente está vendo o cachorro rosnando porque ele está defendendo o osso dele. O outro cachorro se aproxima, o que está perto do osso se sente ameaçado e rosna do tipo, sai daqui, esse osso é meu, senão a gente vai brigar. E aí é nessa hora que o cachorro que está ouvindo se afasta. Na outra imagem que a gente está vendo, o pesquisador brincando com esse brinquedo verde, né, um cabo de guerra, disputando pelo brinquedo, mas num contexto de brincadeira mesmo, esse cachorro preto que está aí brincando, ele também rosnava, mas era um rosnado relacionado à brincadeira. E o último foi em relação, então, a uma pessoa ameaçando. Então, a gente está vendo o cara abaixado, assim. Isso, um homem estranho fazendo essa posição é ameaçador para um cachorro, para os cachorros de forma geral. E aí, eles também gravaram o rosnado, do tipo, eu tô com medo, agora já não é mais o de cima que esse osso é meu, é posse, eu não quero dividir com você. É o de baixo, eu tô com medo e eu não quero que você se aproxime, então eu tô rosnando, não se aproxima, se afasta. Então a gente tem aí 3 situações diferentes, contextos diferentes, e é óbvio, numa situação real, os cachorros e a gente sempre vão ver, na maioria das vezes, né? Vão ver o contexto, o que está associado, vão olhar para a comida, vão sentir o cheiro da comida, ou vão perceber os outros fatores e a postura corporal do outro cachorro que está rosnando. Então, todas essas informações informam se a situação é legal, eu vou me aproximar, ou o cachorro está defendendo uma posse dele, ou ele está com medo. Mas o objetivo desse estudo não era estudar comunicação de uma forma geral, era de fato analisar só a vocalização, os diferentes tipos de rosnado. E aí eles gravaram, vocês estão vendo aí o microfone, o pesquisador com a mão assim, gravando. Eles gravaram esses 3 tipos de rosnados de vários cachorros e analisaram. Eu não vou mostrar aqui porque eu mesma não entendo nada de vocalização de cachorro. Mas eles analisaram as frequências, amplitude, todas aquelas coisas chatas que eu não gosto, mas obviamente quem gosta vai amar, né? O pessoal de música às vezes ama esse tipo de assunto. Também o pessoal que estuda passarinho acaba gostando bastante desse assunto. Mas aí eles analisaram e fizeram uma média para tirar esse efeito individual. Então a gente sabe que diferentes raças têm pelo menos 2 grandes grupos de sons, de latidos, de vocalizações em geral que são mais agudas ou mais graves, de acordo com o tamanho do cachorro, mas podem ter outros fatores. Então eles fizeram a análise da frequência e perceberam, esse rosnado representa a média do rosnado no contexto de ameaça, de roubar, de perder a posse, a comida, o outro de brincadeira e, por último, o de medo, de se sentir ameaçado por um estranho que está se aproximando. Agora, com essas informações dos rosnados, eles passaram para o próximo passo, para o segundo passo do estudo. O que eles fizeram? Eles chamaram cachorros com a sua família, né? E aí a gente está vendo o esquema para o laboratório. O que é o laboratório? Nada mais do que só um quarto que a gente tem no departamento. Então é um quarto que não tem nada, que é fácil de limpar para a gente tirar o cheiro de outros cachorros, e aí a gente tira e coloca objetos de acordo com o experimento que a gente está fazendo. Mas todos esses cachorros moram em casas com as suas famílias. Daí, como você está vendo, a gente tem aqui a pessoa segurando, é um esquema, né, obviamente, segurando o cachorro na coleira e na frente do cachorro, alguns metros à frente,
tem um osso e atrás do osso tem uma caixa que não dá para ver o que tem nela. Mas a gente, como experimentador, como pesquisador, a gente sabe que a gente colocou ali a caixa de som. A caixa de som é essa que vai emitir o rosnado que a gente está querendo entender. E aí a gente vai ver a reação. Agora é só em relação ao rosnado, sem outro contexto, sem outra imagem e as câmeras posicionadas. Do lado de fora aí tem o pesquisador, vocês estão vendo aí numa parte, num retângulo menor, o pesquisador gravando tudo. Num dado momento, aí solta o cachorro da coleira, a pessoa, né, a responsável pelo cachorro, solta ele da coleira e o cachorro fica à vontade. Quando ele se aproxima do osso, aí foi emitido um som, um rosnado. Então foi emitido uma vez o rosnado de medo, de ameaça, de roubar a comida e de brincadeira. E observaram o comportamento do cachorro. E olha só que interessante, adivinha só, o cachorro, quando ele ouvia o rosnado de medo do outro cachorro, ele meio que tinha uma reação parecida quando era o de rosnado de posse, de, entre aspas, de raiva, né? Bem entre aspas, porque não era esse o contexto, é só posse mesmo. O cachorro está defendendo o seu próprio osso. E aí, nesses dois contextos, o medo do cachorro de uma ameaça ou a perder a posse, de guardar a posse da comida, os cachorros se afastaram. De opa, aqui não é lugar para mim, não vou me aproximar. Mas, quando era o rosnado de brincadeira, o cachorro comia. Todos os cachorros se aproximaram, todos não, a maioria, acho que só um que não se aproximou. E aí eles chegaram perto do osso, ouviram um rosnado, só que esse rosnado era de brincadeira, e aí o cachorro falou, tá bom, tá liberado, posso comer. E foi assim que a gente conseguiu provar que os cachorros têm pelo menos 3 tipos de rosnados diferentes. E aí me conta, você sabia disso? Já tinha percebido ou não? Eu dei um spoiler que a gente é bem ruim para entender cachorro. Tanto olhando a postura corporal deles, como ouvindo é pior ainda. Os tipos de latido a gente é bem ruim. Então, provavelmente é bem difícil perceber. É claro, se você tiver percebido de acordo com o contexto, com a postura corporal, com a resposta do outro cachorro, tá válido também, mas o som a gente costuma ser meio ruinzinho. Daí, como a gente é muito ruim em entender esses diferentes rosnados, principalmente, a dica é sempre acredite que é o pior cenário. Então, se você não sabe lidar com essa situação, o ideal é não testar para ver o que o cachorro está querendo dizer com aquele rosnado, nem com outro cachorro, nem com você. E principalmente quando ele acabou de chegar na sua casa, esse cachorro novo, independente da idade, se ele rosnar, nunca estimule, nunca ache bonitinho. Se você não tiver experiência nenhuma, não faça isso. Porque como a gente não sabe, como que eu vou diferenciar se é só uma brincadeira ou se o cachorro vai me morder? Ou pior, morder um outro cachorro, morder uma criança, um idoso, é sempre pior porque além da dor e de ter que ir para o médico e a cicatriz, tem também um negócio chamado processo. Então vai ser um pouco mais caro e obviamente, né, a gente não quer machucar ninguém. Mas lembra, não estimule nenhum rosnado do seu cachorro. O vídeo que eu passei no comecinho da Kiara, dos cachorros aqui rosnando, é porque eu conheço eles e eu já tenho bastante experiência, então eu consigo entender a situação. Mas, por exemplo, logo quando eles chegaram, eu não permiti nenhum rosnado. E como que eu não permiti nenhum rosnado? No primeiro rosnadinho, eu já saía do lugar. Ou então, por exemplo, eu estava fazendo carinho e alguém rosnou. É brincadeira? É reforço social? Alguém estimulou isso? Não faço a menor ideia. Então, como eu tinha que administrar 5 cachorros diferentes e eles não se conheciam, tirando os 2 que vivem, né, juntos, eu não sabia até onde essa situação podia chegar.
Então, por precaução, tolerância zero com rosnado, principalmente no começo. Tolerância zero, lembrando, né? A gente só ignora. É isso que quer dizer tolerância zero. Mas se você já tiver algum problema, principalmente com um cachorro muito pequenininho, pinte, que eu não sei que tara é essa que as pessoas têm de ficar provocando o pinte para ele ficar rosnando e ficar muito estressado, aí a gente já tem que pensar num recondicionamento, numa modificação comportamental e na mudança da relação entre o cachorro, a família, principalmente entre a família e o cachorro, porque a gente nunca sabe aonde vai levar. E esses videozinhos que a gente vê engraçadinhos, de Pincher perdendo a paciência e rosnando, nitidamente a gente vê que eles estão estressados, então melhor não ficar provocando. Uma mordida de Pincher não mata ninguém, mas o tadinho tá ali estressado e ninguém merece viver estressado o tempo todo. E por hoje é isso. Lembra sempre esse papinho que algumas pessoas não gostam, mas se a gente não lembrar, as pessoas não lembram. Então deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha, se inscreve, obviamente, para a gente poder crescer e continuar conversando mais e mais sobre cachorros e gatos. E obviamente que quando a gente fala deles, a gente acaba falando da gente também. É isso. Por hoje é só. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.